Os pequenos edifícios da minha chácara foram construídos em pedra porque eu sempre quis dar àquele lugar um aspecto rústico, sendo as pedras, no meu entender, o material mais adequado para obter essa rusticidade. Algumas das paredes que fiz foram totalmente construídas em pedra, mas em outras optei por fazê-las em tijolos e depois fazer o seu revestimento com pedras de xisto lascadas. Dando continuidade ao lema de utilizar materiais reciclados, fui à procura de pedras para o efeito. Reciclar pedra parece um pouco estranho. Afinal, como é que se recicla pedra? Bem, é muito fácil. É só ir à procura de pedras abandonadas que já fizeram a sua servidão em casas que foram entretanto demolidas e que deram o seu lugar a tijolos e outros materiais, ou então extraí-las de terrenos agrícolas onde não estão a fazer nada. As paredes de pedra das casas antigas eram muito largas. Algumas tinham meio metro ou mais de largura, porque as pedras colocadas nessas paredes eram interligadas com barro, terra e pequenos cacos, e por isso existia essa necessidade da largura, para que essas paredes ficassem com alguma segurança. No entanto, as paredes da minha chácara, que são totalmente em pedra, como é o caso da parede frontal do pequeno edifício que mostro nestas imagens, têm apenas cerca de 30 cm de largura, porque eu optei por utilizar o molde para as fazer. Molde que não era mais do que 2 taipais, um de cada lado da parede, taipais que ia subindo conforme a parede subia tão bem. Mas a subida dos taipais ocorria apenas quando a parte acabada de fazer estava seca. Normalmente essa subida dos taipais era feita na manhã do dia seguinte. Procedia do seguinte modo: escolhia a parte mais direita das pedras para encostar às tábuas e pelo meio colocava outras pedras mais irregulares. Depois de cada camada de pedras colocava uma camada de argamassa. Depois da subida dos taipais, quando a massa ainda não estava demasiado dura, retirava alguma massa que estivesse mais na junta das pedras e, eventualmente, colocava massa em alguma junta que estivesse mais esburacada. Na minha chácara, utilizei também o método de construir paredes com tijolos e depois revestir com pedra, sendo que neste caso as pedras utilizadas têm que ser compradas ou então retirar lascas de rochas xistosas, que foi o que eu fiz, para manter a sustentabilidade da construção da minha chácara. Uma das vantagens deste método pode ser a maior facilidade da construção em paredes altas e, se o trabalho for bem feito, no final trata-se apenas de uma parede de pedra com uma ótima aparência rústica. Para além de paredes de pedra na minha chácara, construí também uma calçada rústica com pedras grandes e irregulares. É verdade que essas pedras se conseguem de forma gratuita, mas para fazer uma calçada elas tornam o trabalho muito difícil. De tamanhos muito variados e muito irregulares, só a muito custo se consegue fazer um piso aceitável. E nem todas servem, porque é necessário que tenham pelo menos uma face minimamente direita. Sempre achei o trabalho de calceteiro duro e difícil e, no entanto, normalmente esses profissionais trabalham com pedras adequadas para esse serviço e não com calhaus como os que eu utilizei. Não foi de estranhar por isso que os 20 metros de calçada levassem quase uma semana a fazer, contando com a procura e o transporte da pedra para o local e que, no final, estivesse com uma terrível dor de costas. Numa calçada comum, normalmente abre-se uma caixa no terreno, de acordo com a medida das pedras a utilizar, de modo a dar para espalhar alguns centímetros de pó de pedra ou saibro, sobre o qual as pedras vão ser assentes, e depois vai-se retirando ou colocando um pouco mais de material, pois as pedras, mesmo as que são próprias para esse trabalho, têm sempre diferenças no tamanho. Mas essas diferenças são pequenas e as pedras que eu utilizei eram de tamanhos muito variados, algumas muito grandes, pelo que a solução para essas pedras maiores foi escavar buracos para elas se encaixarem. Tentei escolher pedras o mais regulares possível, mas quando fui para fazer a sua aplicação, verifiquei que afinal não eram tão boas assim. No entanto, como não me interessava um serviço demasiado perfeito para que não perdesse a sua rusticidade, acho que atingiu o objetivo. Para além desta calçada rústica, construí também um caminho pedonal em pedra lascada. Para fazer este caminho, abri uma caixa com cerca de 20 cm de profundidade no terreno, tendo depois colocado brita e assentado as pedras em argamassa de cimento.
Na entrada da chácara fiz também uma calçada rústica, mas nesta calçada assentei e rejuntei as pedras com argamassa, porque por cima desta calçada passam tratores e outros veículos pesados que se dirigem aos terrenos agrícolas vizinhos. O edifício mais recente da chácara é a cabana de troncos que construí ao estilo do velho oeste americano. Apesar dos materiais aqui utilizados serem na sua grande maioria em madeira, não dispensei também o uso de pedras no revestimento da base da cabana e também no chão da varanda. Na minha chácara, a pedra em bruto ou lascada faz parte da arquitetura rústica que idealizei para este projeto da minha chácara, um projeto que, como já referi em vários vídeos, foi levado a cabo com recurso ao aproveitamento ou reciclagem de materiais em desuso. Mais recentemente, em duas outras construções, apliquei também pedras para embelezamento na fonte e na base de uma turbina eólica de elevação de água. Revesti as paredes da caixa com pedras lascadas de xisto para que a fonte ficasse a condizer com as construções já existentes na chácara e para que o espaço continuasse com um aspecto rústico. Ora, aqui está o revestimento da base da torre da turbina eólica.